de Israel para buscar os desaparecidos. O primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a tragédia em Brumadinho foi feito em Brasília. Tragédia, infelizmente, trabalhar para evitar que novas aconteçam. O governo federal, bem como o governo estadual, tomaram todas as providências de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares. Daqui para frente, o trabalho é basicamente busca de desaparecidos. Infelizmente, pode aumentar muito o número de mortes. O presidente disse que aceitou a ajuda tecnológica oferecida pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para buscar desaparecidos. Pela manhã, Bolsonaro sobrevoou a região de Brumadinho, acompanhado dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Em entrevista, Zema afirmou que os culpados serão rigorosamente punidos. Todas as medidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a punição seja a mais rigorosa possível. A princípio, todos os alvarás, todas as licenças estavam em dia e uma mina desativada há 4 anos se rompeu. Uma mina que já estava praticamente coberta pela vegetação. Então é muito preocupante. Nós vamos ter de rever, porque é algo que não poderia ter acontecido pelos protocolos existentes. Todas as documentações referentes às licenças se encontram com os nossos técnicos e agentes da Agência Nacional de Mineração e agora vamos iniciar uma averiguação para saber o que levou a esse desastre. A Defesa Civil Nacional está aqui para prestar o apoio necessário. Estamos fazendo um posto de operação de todas as agências federais, justamente para avaliar a questão do fluxo dessa onda de lama, onde vai chegar, se essa água está ou não está contaminada. Até agora tudo indica que não, é só a concentração de sedimentos. Um gabinete de crise foi montado em Minas pelo governo federal. Bolsonaro também assinou hoje um decreto que cria o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre para atuar na tragédia de Brumadinho. E ainda foi criado um comitê de gestão e avaliação para acompanhar diversas ações, como o de socorro, de reestabelecimento de serviços essenciais e de recuperação de ecossistemas. A ANA, Agência Nacional de Águas, monitora a velocidade e a extensão da descida da lama de rejeitos. Em 2016, após o desastre de Mariana, foi criada uma comissão especial no Senado para debater a política de segurança de barragens. O plano era aumentar as inspeções e revisões periódicas. As punições também seriam mais rígidas. O projeto foi arquivado no final do ano passado, sem sequer ser votado. Outras 5 propostas que abordam o assunto estão paradas na Câmara dos Deputados. O governo federal também abriu o Disque 100, serviço especial para atender os atingidos pela tragédia. E para falar mais sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, a gente recebe aqui no estúdio o engenheiro Roberto Cochen, diretor do Departamento de Infraestrutura e Habitat do Instituto de Engenharia, e Adriana Charu, da área de campanhas do Greenpeace. Boa noite, obrigada pela presença. Bom, a tragédia de ontem reproduz o pesadelo de Mariana, que há 3 anos e 2 meses foi devastada por um mar de lama. Fica evidente que os 2 casos não são isolados. E acende o alerta. Houve falha, fica até evidente que houve falhas na segurança da mineradora Vale e também na fiscalização dos órgãos. Sem dúvida. Houve um crime ambiental e social e não foi um acidente. As medidas que poderiam ter já sido tomadas e executadas desde Mariana não foram tomadas. Portanto, embora a companhia esteja dizendo que as medidas todas foram adequadas e que o controle e monitoramento estava adequado, a tragédia aconteceu novamente. Então, isso mostra que, por exemplo, movimentos de enfraquecimento da legislação ambiental, do licenciamento ambiental, vão na direção contrária àquilo que é preciso ser feito para assegurar a proteção da população e a proteção ambiental também. A Lei Nacional de Segurança de Barragens foi estabelecida em 2010, ela prevê inspeções periódicas, monitoramento, avaliação de segurança. Segundo a Vale, isso estava sendo feito. Agora, embora tivesse sido feito, a realidade que se impõe é que houve um problema, houve a ruptura, houve
mortes que podem chegar a passar de uma centena. Então, esse procedimento que estava sendo adotado claramente não atendeu à necessidade de segurança daquela barragem. Então, isso precisa ser revisto tanto na aplicação, na forma de fazer, com empresas qualificadas, com especialistas em várias áreas, como barragens, hidráulica e estruturas. E ter uma fiscalização maior, porque nós não podemos admitir um acidente como esse, principalmente depois de Mariana, que foi um alerta bastante forte nesse sentido, de que as barragens são obras que necessitam de uma monitoração constante, de uma avaliação constante para se garantir a segurança. O que vocês avaliam que é preciso ser feito para evitar mais um caso como esse? Uma nova legislação, endurecer a legislação atual ou aplicar, de fato, tirar a legislação atual do papel? O primeiro passo é aplicar a legislação e aplicar uma fiscalização mais eficaz. Hoje a fiscalização é muito fraca, digamos, no sentido que nós temos 24 mil barragens no Brasil. Só em Minas Gerais nós temos de 400 a 600 barragens de registro de mineração, que é o caso mais sério em termos de segurança de barragens. Isso precisa ser fiscalizado. A lei existe, ela precisa ser fiscalizada. E uma segunda etapa é avaliar a necessidade de, em certos aspectos, tornar a lei mais rigorosa para evitar problemas como esse. E, Adriana, como é que é possível e aceitável colocar em debate no Congresso Nacional a flexibilização dos licenciamentos ambientais diante de mais uma tragédia? É inaceitável. O que nós temos dito é que, embora todos estejamos muito chocados com o que está acontecendo, infelizmente não há uma surpresa, uma vez que, além do processo da fiscalização não estar acontecendo a contento, o processo de responsabilização também dos atores ainda não ter acontecido com o capítulo de Mariana, existe esse processo de tentativas de enfraquecimento, de fragilização, por exemplo, do IBAMA e de outras agências públicas fundamentais para assegurar todo o controle e fortalecimento dos processos preventivos. Afora a implementação da legislação tal como ela existe hoje. Há indícios, claro que o processo de Brumadinho ainda está sendo apurado, acabou de acontecer, mas de que se a legislação, o licenciamento ambiental que nós temos hoje precisa ser aperfeiçoado, mas se ele fosse corretamente aplicado, talvez nós não estivéssemos acompanhando o que a gente está vendo hoje. E a gente pode afirmar que o caso de Brumadinho é um exemplo de que os custos da tragédia são infinitamente maiores do que prevenir a tragédia? Nesse caso, vale o antigo ditado que é melhor prevenir do que remediar. Qualquer custo que você tenha em inspecionar, instrumentar, monitorar, avaliar a segurança e tomar medidas preventivas de aumentar a segurança da barragem são claramente muito inferiores aos custos de reparar um acidente enorme como esse, né? No caso de Mariana, já foram gastos 4 bilhões de reais e ainda está longe de se reparar todo o dano ambiental que ocorreu. Nesse caso aqui de Brumadinho, o que nós sabemos já foram bloqueados 6 bilhões de reais da Vale. Qualquer atividade de engenharia que você faça que evite esse risco, que reduza esse risco para um valor infinitamente baixo, é muito mais barato do que pagar todos esses bilhões de reais e sem contar que há coisas que não têm preço, como vidas humanas, né, que foram perdidas. E a gente ainda não tem uma dimensão muito do impacto ambiental, mas que houve, já houve. O caso de Mariana dá pistas para nós. O Greenpeace, junto com outras organizações, apoiaram uma série de estudos científicos em diversas direções para tentar avaliar esse impacto, tanto impactos do ponto de vista social, quanto dos impactos ambientais propriamente ditos. Há, por exemplo, a contaminação, metais pesados acumulados em girinos, o processo de perda da função de trabalho de uma série de pescadores e comunidades tradicionais, e há outros impactos que são de longo tempo. A gente precisa esperar mais para assegurar, para entender e para medir. Então, o que nós temos ainda não resolvido de Mariana traz pistas dolorosas e bastante preocupantes em relação ao tamanho. Agora, que houve dano ambiental, isso é um fato, que houve contaminação, embora o presidente da Vale também diga que a tragédia ambiental é menor, ela também é ainda incalculável, a gente não sabe a extensão do que pode acontecer. É importante lembrar também que o Paraopeba deságua na Bacia do São Francisco, que é um rio importantíssimo, que abastece milhões de pessoas, afora todo o seu valor tangível e intangível.
e a gente não sabe se isso vai chegar. Eles dizem que não, está longe, mas há possibilidade disso acontecer. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, aqui no próximo bloco a gente retoma. Obrigada, Okay. Até já. A Rússia, com o apoio da China, derrubou a proposta dos Estados Unidos na reunião da ONU por apoio a Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. 5 países europeus ameaçam reconhecer Guaidó se Nicolás Maduro não convocar eleições livres no país. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, o secretário de Segurança norte-americano Mike Pompeo pediu para os membros se colocarem ao lado das forças da liberdade na Venezuela. Pompeo afirmou que Nicolás Maduro dirige um Estado mafioso ilegítimo, mas o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, acusou os Estados Unidos de tentativa de golpe de Estado, defendeu que é uma crise interna na Venezuela e negou ao Conselho de Segurança o direito de discutir a situação no país depois dos Estados Unidos reconhecerem Juan Guaidó como presidente interino. Hoje, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Portugal afirmaram que estão prontos para também aceitar Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e deram prazo de 8 dias para Nicolás Maduro marcar eleições. Pelo Twitter, o ministro do Exterior britânico, Jeremy Hunt, afirmou que Nicolás Maduro não é líder legítimo e que está na hora de um novo começo para o povo da Venezuela. A porta-voz do governo alemão, Martina Feitz, publicou que o povo venezuelano é capaz de decidir seu próprio futuro com liberdade e segurança. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou que seu governo chamou todos os 28 membros da União Europeia para reconhecer Juan Guaidó como presidente interino até serem convocadas eleições na Venezuela. A União Europeia emitiu um comunicado que condena a violência nas manifestações dos últimos dias. Apesar da derrota na reunião da ONU, o secretário de Estado norte-americano defendeu que os países reconheçam a legitimidade de Guaidó, sugerindo que desconectem seus sistemas financeiros do governo de Nicolás Maduro e passem os recursos direto para o presidente interino. O presidente dos Estados Unidos recuou e concordou com o fim da paralisação do governo sem os recursos para o muro na fronteira com o México. Num pronunciamento feito nos jardins da Casa Branca, Donald Trump afirmou que conseguiu o acordo para encerrar a paralisação do governo norte-americano e que vai agir para que os funcionários federais recebam seus salários o mais rápido possível. Mais de 800 mil empregados de vários órgãos do governo estavam há 35 dias na maior paralisação da história dos Estados Unidos. Enquanto Trump insistia na verba para o muro, os parlamentares democratas bloqueavam o projeto. A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, assinou um acordo que não inclui os quase 6 bilhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México e afirmou que vai procurar uma saída para o impasse. O pacto fechado com os líderes do Congresso prevê orçamento para apenas 3 semanas de despesas do governo. E no dia 15 de fevereiro, Donald Trump promete retomar a paralisação se não estiver satisfeito com o resultado das negociações. O compositor e pianista francês Michel Legrand morreu hoje em Paris aos 86 anos. Filho de um maestro e compositor, Michel Legrand nasceu em Paris em 1932 e estudou no Conservatório da capital francesa antes de começar a carreira como pianista e compositor de músicas interpretadas por cantores como Maurice Chevalier. Legrand ficou famoso a partir dos anos 60, quando se juntou ao diretor Jacques Demy para uma série de musicais, incluindo o filme Os Guarda-Chuvas do Amor, com a atriz Catherine Deneuve, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1964. O maestro ainda trabalhou com diretores como Jean-Luc Godard e Claude Lelouch na Europa, antes de marcar seu nome no cenário musical norte-americano, onde tocou com estrelas do jazz como Miley Davis e Stan Getz, além de compor trilhas sonoras para filmes de Hollywood. Michel Legrand ganhou 3 Oscars de melhor trilha sonora e gravou mais de 100 álbuns de gêneros com jazz e música clássica. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Em Pernambuco, uma política pública de educação rende bons resultados há mais de 10 anos, com redução da evasão escolar e aumento dos níveis de aprendizado. A repórter Maria Amanso mostra como funciona o ensino médio integral nas escolas do estado. Estradas que unem Recife, a capital de Pernambuco, ao interior do estado, revelam uma revolução no ensino. São as escolas públicas do ensino médio. Mais da metade delas funciona em turno integral, com um modelo que aumentou as notas dos alunos e reduziu a quase zero o abandono das salas de aula,
que se tornaram atrativas e estimulantes. Para mim tem muita diferença de você estar na sala só vendo a teoria e lendo o livro do que você vir aqui no laboratório e ver realmente a prática. A mudança não foi de um dia para o outro. Há cerca de 10 anos, a educação integral para o ensino médio se tornou uma política pública que atravessou mandatos e partidos. E não é só uma questão de deixar os jovens mais tempo na escola. A escola deve ser um espaço privilegiado para que esses jovens possam sonhar e acreditar num futuro melhor. Então, nesse formato de escola, que a gente trabalha com essa educação integral, ao longo dos 3 anos do ensino médio, o jovem vai poder sonhar com degraus e saber que é possível, sim, almejar um futuro melhor, dando continuidade aos estudos, entrando na universidade ou se inserindo de maneira produtiva no mundo do trabalho. Em Orobó, no agreste pernambucano, 80% dos jovens vivem na zona rural, não têm saneamento básico em casa e são filhos de pessoas que nem conseguiram completar o ensino médio. Nesse cenário, o futuro costuma repetir o passado. Mas Orobó está reescrevendo a própria história e promete um final diferente. Os jovens que estudam hoje no ensino médio em esquema de turnos integrais já tem uma média muito superior à média nacional dos alunos que fizeram o IDEB. Não, essa escola, a Rita Maria da Conceição, aqui na cidade de Orobó, é uma escola que tem um desempenho bem acima da média do Brasil para escolas públicas, né? No último IDEB divulgado, a média do Brasil foi 3,5 para escolas públicas do ensino médio. Essa escola teve um desempenho 5,2, né, no IDEB, e no IDEP, no nosso indicador daqui do estado, ela chegou até 6,6. Deu tão certo que a fama cruza fronteiras. Alexia vem da Paraíba para Pernambuco todos os dias para estudar. E olha que a mãe dela é professora. Conversas com amigos meus lá da cidade onde eu moro e eles sempre conversavam com a gente, chamavam a gente para vir para cá e diziam que aqui tinha mais oportunidade, o ensino daqui também era melhor. Luan conta que além das matérias tradicionais aprendeu xadrez, também a jogar vôlei e desenvolveu um projeto de robótica em equipe. Para ele, os aprendizados que brotam dessas experiências vão ajudá-lo por toda a vida. Achava que meu trabalho tinha que ser um pouco melhor do que o dos outros, achava que eu tinha que ser melhor e com isso eu aprendi que não é assim que funciona. Eu aprendi que eu preciso confiar no meu companheiro para que todo um trabalho seja bem feito. E veja daqui a pouco, o grupo oferece de graça atendimento psicológico em praça no centro de São Paulo. E ainda, a Procuradora-Geral da República diz que ainda é cedo para identificar o culpado da tragédia em Brumadinho. Fique aí, voltamos já já. Sábado, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Em Drummond, toda palavra tem o reverso. Quando eu descobri o Drummond, que eu li Lua Diurética, eu fiquei escandalizado. Toda ideia tem a contra-ideia. Sábado, logo após clássicos, Cine Brasil. A Bia ajuda milhares de brasileiros todos os dias. Bia. Será que ajuda? Tô sem grana, cheio de conta. Precisando de crédito? Fale com a Bia. Ela ajuda inclusive quem ainda não tem conta no Bradesco. Bia, como é que fechou a bolsa? Por que eu não tenho uma conta no Bradesco ainda? Quero abrir uma conta. Ih, esqueci a carteira. De novo. Bia, ajuda ela aí. Relaxa, dá pra pagar com o celular. Mas quer atender? A Bia entende e aprende com você. Bia, eu preciso de... Quem é Bia? Fale com a Bia e abra sua conta. Bradesco, pra frente. Você se lembra da Camila Tittinger? Ela foi finalista do Prelúdio em 2013, hoje mora na Espanha e em 2018 fez turnê mundial com Plácido Domingo. Jessé Reis venceu o Prelúdio em 2016, hoje mora na Europa e integra uma das principais orquestras da República Tcheca. Stefan Jacekio ganhou nosso concurso em 2017 e já se apresentou como solista junto a diversas orquestras de renome. E você, jovem cantor de até 28 anos ou instrumentista de até 25, quando vai entrar para esse rol?
As inscrições para o Prelúdio 2019 já estão abertas. Participe! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Segunda, no centro do Roda Viva, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em pauta, os desafios de sua jornada de mais de uma década na carreira pública e os atuais planos para a gestão de uma das maiores metrópoles do mundo. Segunda, logo após Jornal da Cultura, no Roda Viva. Voltamos a falar sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. O governo de Minas Gerais acaba de retificar para 34 e não 40 o número de vítimas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, visitou a região e participou de reuniões para discutir como serão as investigações da tragédia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a tragédia em Brumadinho tem um culpado, mas que ainda é cedo para identificá-lo. Segundo a PGR, o protocolo científico que averigua a segurança de barragens precisa ser revisto. Eu posso dizer-lhes claramente que a história se repetiu e poderia ter havido a prevenção se o protocolo científico realmente fosse confiável. O Ministério Público criou um e-mail para reunir informações de desaparecidos e a Justiça de Minas autorizou a quebra de sigilo telefônico de pessoas que estavam no local da tragédia para auxiliar nas buscas. As atividades do Corpo de Bombeiros foram interrompidas agora à noite por causa da chuva e devem ser retomadas na madrugada. Recebemos aqui novamente no estúdio o engenheiro Roberto Cochen, diretor do Departamento de Infraestrutura e Habitat do Instituto de Engenharia, e Adriana Charu, responsável pela área de campanhas do Greenpeace. A mineradora Vale é proprietária de outras 142 barragens semelhantes a Brumadinho espalhadas pelo país. Diante de mais essa tragédia, a população brasileira pode começar a colocar em xeque a importância das barragens? Olha, as barragens, sem dúvida, elas são importantes não só para mineração, como para abastecimento de água e geração de energia. Agora, no caso dessas 142 barragens da Vale, cabe fazer uma inspeção, mas uma inspeção assim, bastante criteriosa e detalhada, né, de essas barragens todas, né, como é que elas foram construídas, seu histórico, seu estado atual, né, a questão da monitoração do comportamento da barragem, se tem indícios de algum mau comportamento, como presença de água, rachaduras, movimentações, para que a gente tenha uma avaliação de segurança realmente confiável, realmente criteriosa e que seja real, né? Nós não podemos ter assim uma inspeção de alguma empresa, independentemente se ela é alemã, brasileira, americana ou o que for, que diga que a barragem está estável e 15 dias depois ela rompe com um impacto enorme em termos de danos materiais, ambientais e de perda de vidas humanas. Então é preciso fazer, mas com um critério muito mais rigoroso, né, abrangendo todas as unidades da barragem, seja a parte dos solos, a parte das estruturas, da hidráulica, da mecânica, da elétrica, de tudo, e implantar um sistema de alerta, né, que funcione, onde as sirenes realmente funcionem alertando a população e que haja tempo para ela ser evacuada para se evitar mais vítimas. Jornais internacionais estavam repercutindo essa tragédia da seguinte forma: o Brasil não aprendeu? O Brasil, infelizmente, não aprendeu. Se a implementação da legislação do licenciamento ambiental fosse aplicada de forma rígida, se a empresa fosse melhor fiscalizada e assumisse responsabilidades também com aumento de medidas de prevenção do dano, como os engenheiros têm dito, e a fiscalização do poder público, isso não teria acontecido. Vale dizer também que a exploração de minérios é importante, mas minério é um recurso limitado, finito, com alto impacto, como a gente está vendo, e que deveria ser utilizado de uma forma muito mais estratégica e não predatória, como tem sido utilizado no modelo econômico atual. Então, licenciamento rígido, junto
junto com fiscalização e responsabilização, poderiam ter evitado que essa tragédia se repetisse. Por isso que a gente tem insistido que não foi um acidente, foi um crime social e ambiental. Aproveitando o gancho da Adriana, que a mineração é uma atividade econômica muito importante para o Brasil, mas é essencial a avaliação de impactos ambientais para gerenciar esse tipo de risco e tornar a exploração, essa atividade, de uma forma adequada. Sim, com risco baixo, né? E sem desastres como esse que levem a danos materiais ambientais e a perda de vidas humanas. Isso pode ser feito, né? Em outros países que também sofreram com acidentes sérios como esse. Os Estados Unidos teve alguns acidentes sérios como esse, a Europa também, a Austrália também, só que hoje existem critérios e procedimentos e protocolos rígidos que garantem que a exploração mineral, primeiro, ela causa um impacto ambiental e social menor, e segundo, que qualquer eventual acidente tenha danos limitados, não gerem uma tragédia como foi de Mariana e como está sendo agora de Brumadinho. Então é necessário usar mais engenharia, mais gestão ambiental para evitar que isso daí se repita e, com isso, explorar a questão da mineração, que é importante para o Brasil e para o resto do mundo também que compra nosso minério, mas dentro de limites que evitem esses desastres, essas tragédias que têm ocorrido aqui no Brasil. Adriana, para finalizar? O histórico realmente não é positivo, esse acidente já aconteceu, essa tragédia já aconteceu outras vezes, portanto, sim, é importante ter todas as medidas, mas muito mais responsabilização. Uma coisa que eu acho que é importante que a gente não comentou é a reparação das vítimas. Mesmo no caso de Mariana, depois de muitos atrasos judiciais, ao invés da empresa estar ajudando como ela se refere, não tem. Alguns acordos já foram firmados, mas ainda muita gente precisando dessa reparação. Portanto, a gente tem que rever muita coisa, né? Não é só a reparação, não é só a contenção quando o dano acontece, mas impedir que danos como esse aconteçam. E, infelizmente, o novo governo está indicando numa direção contrária a essa. Adriana, Roberto, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Cultura. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Uma iniciativa de psicanalistas está mudando a rotina de quem passa por uma famosa área de lazer no centro de São Paulo. O coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt oferece atendimento psicológico a quem precisa e sem pagar nada. A cena se repete toda manhã de sábado há 1 ano e meio. Cadeiras de praia são colocadas na praça no centro de São Paulo. A placa divulga o serviço do coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. O atendimento acontece ao lado dos skatistas e passeadores de cachorros. São mais de 10 psicanalistas que dedicam 4 horas para atender cerca de 30 pacientes no dia. Não é preciso agendar a consulta e o tempo do atendimento varia de acordo com a necessidade de cada um. O serviço é de graça. A pessoa, quando ela vem aqui, ela vem normalmente com uma queixa, com um desejo mesmo de, às vezes, só ser ouvida. E só isso já faz alguma diferença. No mundo inteiro, a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas. Por ano, ela tira a vida de quase 800 mil. Mas a depressão tem tratamento e o primeiro passo é falar sobre o assunto. Por isso, o trabalho desses profissionais pode salvar vidas. Chegam pessoas, sim, com risco de suicídio, uma situação de sofrimento e de desesperança muito grave, assim, que a escuta pode ajudar essa pessoa a se organizar para que ela encontre outra saída que não tirar a própria vida. Essa escuta não substitui o tratamento de saúde mental da rede pública e privada, mas traz conforto. Hoje foi a primeira consulta da Lídia e ela vai voltar. É extremamente importante, porque hoje todo mundo precisa contar seus problemas, conversar, ter com quem dialogar. E veja daqui a pouco os resultados dos campeonatos estaduais. E ainda, a Escola de Surf no litoral de São Paulo desenvolve projeto para alunos com mais de 50 anos. Aguarde que voltamos em instantes. Sábado, a noite é de concerto. Com o Alzesp, bolsistas do Festival de Inverno de Campos do Jordão e Marin Alsop na Regência. No repertório, a Sinfonia dos Orixás do compositor brasileiro Almeida Prado e a Sinfonia Alpina de Richard Strauss. Clássicos,
Sábado, logo após Jornal da Cultura. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Talvez você conheça Nova York dos filmes, das séries, das revistas ou até das férias. Mais de 60 milhões de pessoas visitam a cidade americana todos os anos. E a cada nova passagem por aqui, novas descobertas são garantidas. Então eu queria convidar você a embarcar comigo numa viagem sinestésica de exploração, com coisas inéditas e outras nem tanto. Eu sou Laura Zen e este é o Cultura em Nova York. Na churrascaria Vento Aragano, o atendimento é de primeira, com carnes nobres e cortes especiais. Além de um buffet completo com muita variedade. E tudo isso em um espaço aconchegante para todas as ocasiões. Churrascaria Vento Aragano, Avenida Rebouças, 1001, Jardins. Uma relação em que você pode radicalmente dizer o que quer e ouvir o que não quer. Quem é que está disposto a essa aventura? O psicanalista Christian Dunker questiona se é possível existir uma linguagem para o real sob a ótica de Jacques Lacan. Uma grande virada na psicanálise começa com Lacan, quando ele diz: olha, o lugar do inconsciente é o lugar da linguagem. Domingo, logo após Camarote 21, no Café Filosófico. Chegou a hora do esporte com as notícias do Brasil e do mundo. E quem está aqui é a Adriana. Oi, Adri, tudo bem? Tudo Você bom, traz Amanda? pra gente? Boa noite. Boa A gente noite. vai começar falando de tênis. Pela primeira vez, uma tenista asiática se torna a número 1 do mundo. O feito histórico é da japonesa Naomi Osaka, que conquistou hoje o Aberto da Austrália. Na decisão, que durou quase 2 horas e meia, Osaka de 21. Na segunda parcial, Osaka teve 3 match points com 5-3. Mas a tcheca conseguiu uma incrível reação. Venceu 4 games seguidos e empatou a partida nessa dupla falta da japonesa. No set decisivo, a jovem Osaka mostrou frieza e confiança de gente grande. A japonesa, que venceu o segundo Grand Slam consecutivo, levantou o troféu e se tornou a primeira atleta asiática, tanto no feminino quanto no masculino, a alcançar o topo do ranking mundial. Alegria também para centenas de japoneses que vibraram com a conquista em Melbourne. Muito legal. E amanhã tem a final masculina de 2 desconhecidos, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Promete ser uma ótima partida, né? Vamos para o Brasil agora. Teve jogo importante hoje à tarde pelo Novo Basquete Brasil. O Flamengo venceu o Mogi e assumiu a 3ª posição na tabela. A partida marcou o retorno do Flamengo ao ginásio do Mogi depois da eliminação na semifinal do ano passado. Mas a lembrança ruim não atrapalhou a equipe carioca. A primeira etapa terminou com vantagem de 8 pontos do Flamengo. No retorno, os donos da casa vieram com tudo e marcaram 9 pontos consecutivos, com 2 bolas de 3 de Caferata e 2 pontos e falta de Gruber. A virada obrigou o técnico Gustavo Conte a pedir tempo e a estratégia devolveu a liderança para os visitantes. O terceiro quarto começou equilibrado, mas uma bola de 3 de Derek e essa jogada de Marquinhos ajudaram a manter a vantagem do Flamengo. Na etapa final, Chamel aumentou o placar para o Mogi, mas não teve jeito. O cestinha da partida Anderson Varejão garantiu a vitória do Flamengo por 81-74 e a 3ª posição na tabela do NBB.
Bom, e agora é a hora do futebol. Muito bem, vamos falar de futebol então. Vamos ver bola na rede pelo Campeonato Paulista. O Corinthians venceu a Ponte Preta agora há pouco no Itaquerão. No primeiro tempo, o jogo ficou interrompido por quase 6 minutos por causa do temporal que atingiu a região. Aos 32 do segundo tempo, Pedrinho tabelou com Fagner e tocou na medida para Gustavo fazer Corinthians 1-0. No Rio, apenas 6 mil pessoas viram o clássico carioca no Engenhão. Jean arriscou de longe, a bola desviou em João Paulo e enganou Diego Alves. Botafogo 1, Flamengo 0. Na segunda etapa, Everton Ribeiro bateu o escanteio e o estreante Bruno Henrique, de cabeça, deixou tudo igual. E ele queria mais. René cruzou, Everton Ribeiro desviou e a bola sobrou para Bruno Henrique chutar forte e fazer mais um. Flamengo de virada, 2-1. Agora a gente vai pegar uma onda, né, Dri? Opa, com esse calorão seria uma boa, né? A Escola Radical de Surf em Santos, litoral paulista, tem um projeto especial para maiores de 50 anos que funciona como uma terapia para os mais velhos. O seu Francisco comemora cada onda. Aos 74 anos, 12 em cima de uma prancha, ele atribui essa disposição toda ao surf. Fizemos uma aula, aí foi amor à primeira vista. Amor à primeira onda, sabe? Foi uma maravilha. Toda terça-feira de manhã, essa aula de surf é voltada às pessoas com mais de 50 anos. Mais do que aprender a técnica, o objetivo aqui é se divertir. É o que faz a dona Iracema. Ela ainda precisa de uma mãozinha para ficar de pé. Também frequenta as aulas há menos de 2 meses e não fica mais sem. No primeiro dia, eu peguei 3 ondas. Eu me senti voando, sabe quando você sente a liberdade? Eu sentia que eu estava a pessoa mais liberta do mundo em cima daquela prancha. A escola de surf funciona aqui em Santos, no litoral de São Paulo, há quase 30 anos. Atende crianças, pessoas com deficiência física e mental e desde outubro do ano passado voltou as atenções à terceira idade. A procura foi tanta que hoje há mais de 100 inscritos nessas aulas dos 50+. E ainda a lista de espera. As aulas viraram terapia para combater dores, solidão e até depressão. A Maria Aparecida, conhecida aqui como Sidoca, ficou quase 5 anos sem pisar na areia, mesmo morando ao lado da praia. As ondas levaram embora a depressão e trouxeram de volta a vontade de viver. O dia que o corpo parar é porque parou, tinha que parar, mas eu não quero parar, eu quero morrer surfando. É um exercício do aloha, é um exercício de abraçar. A gente se sente feliz quando a gente vê outro feliz, isso contagia. E o contágio da felicidade traz imunidade, né? A imunidade vem com a felicidade interior da gente. E quando a gente promove a felicidade neles, promove em nós também. Sensacional esse projeto, né? Pois é, vou te falar que esses 50, 60, 70 são muito melhor do que alguns de 20 anos. E olha, eu também não ia conseguir fazer metade do que eles fizeram lá. Sem dúvida nenhuma. Caldo atrás de caldo. Sem dúvida. E na próxima segunda-feira, o entrevistado do Roda Viva será o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O programa começa logo após o Jornal da Cultura, às 10 da noite. E o Jornal da Cultura, edição de sábado, encerra com as imagens dramáticas da tragédia de Brumadinho, que comoveu o Brasil e o mundo. A gente espera que medidas de prevenção sejam realmente tomadas para que fatos lamentáveis como este não voltem a acontecer. Dri, obrigada pela presença, uma boa noite, até a próxima. Boa noite. Uma boa noite para você e um ótimo domingo.
Jornal da Cultura. Apoio Bradesco. Fale com a Bia e abra sua conta. Yeah, the first piece on our program